Boa noite, sejam todas muito bem-vindas, muito grata a todas vocês que estão aqui com a gente online para compartilhar sobre essa experiência que são os óleos essenciais, né? E hoje é um tema bem especial, porque é um kit da doTERRA, mas é muito mais do que um kit, né? É uma técnica que existe um porquê de cada um dos óleos, e a gente vai compartilhar bastante sobre isso hoje. Então, Fê, por favor, você pode conduzir, por favor? Bom, boa noite, gente. Muito prazer para quem está aqui e não me conhece ou quem assistiu essa gravação. Eu sou Fernanda, eu estou à frente do Harmonia Saúde _Fessal. Sou mãe da Mari, de 12 anos, do Kim, que apareceu um pouquinho antes de iniciarmos essa gravação, de 9 anos. Sou casada e tenho um gatinho aqui que todos nós nos beneficiamos aí do poder dos óleos essenciais aqui em casa. Sou formada em jornalismo, então eu tenho algumas especializações na área de comunicação. Além disso, sou graduanda em Direito. Eu tranquei minha faculdade logo no início da pandemia, porque eu achei que eu ia surtar com crianças no homeschooling, essa doideira toda que foi o começo da pandemia, até a gente entender como seria, né, e o que era, o que estava acontecendo com a gente. Mas daí, não feliz de ficar sem estudar, sem fazer nada, eu fui fazer um curso de aromaterapia e me formei em aromaterapia e cá estou como consultora de bem-estar, além de aromaterapeuta. Concomitante, eu também comando um salão de beleza aqui em São Paulo, que foi pioneiro em implementar práticas de aromaterapia, de terapias nos serviços, né, nas prestações de serviços do salão com os óleos essenciais. Então, desde a podologia, terapia capilar, spa dos pés, a massagem de aromatouch, né, que é eu até dou uma misturadinha numa técnica, porque eu acabo aplicando reiki em conjunto com o aromatouch lá no salão. Mas sou apaixonada aí por tudo que os óleos essenciais nos traz e que proporciona essa vibração boa, e por isso que o reiki vem aí como um complemento também. E tudo que é dividir, divulgar o bem, eu estou dentro. Então, essa sou eu. Muito prazer para quem não me conhece. Tá? Nos dê a honra da sua apresentação. Vamos lá, gente. Eu sou a Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica bioquímica de formação, eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica em São Paulo, de onde eu sou, até que, por um desejo pessoal, eu decidi morar fora do Brasil e abandonei a minha carreira de farmacêutica industrial e fui morar nos Estados Unidos, no Havaí, no Hawaii, para realmente reformular todo o meu plano de vida mesmo. Eu já conhecia os óleos essenciais por conta da graduação, né? Na faculdade de farmácia, a gente tem a botânica, e a botânica estuda os óleos essenciais, mas eu nunca tinha me relacionado, nunca tinha usado, não era uma cliente dos óleos essenciais. Enquanto eu morava no Hawaii, lá, por ser um lugar que convida muito a gente à integração das terapias, né, alimentação natural, orgânica, a atividade física e as terapias integrativas, como os óleos essenciais, eu comecei a conhecer lá, a usar lá. Comecei a usar a lavanda, fiquei grávida da minha primeira filha, a Lua, comecei a usar os óleos essenciais na minha gestação, e foi nesse momento da gestação que eu entendi o poder terapêutico dos óleos essenciais, porque até então eu usava a lavanda, o limão, de uma forma muito instintiva, como a maioria de nós começamos, né? A gente precisa deixar aí aflorar a nossa intuição quando a gente começa a usar os óleos essenciais.
Só que aí eu tive muito enjoo, muita azia, grávida, né? Todos aqueles desconfortos para dormir, mau humor, ansiedade, aquelas oscilações emocionais que a gente tem na gestação, né? Um turbilhão. E eu comecei a usar os óleos essenciais como suporte. E eu fiquei impressionada com a eficiência. E aí eu comecei a estudar, resgatar a minha técnica como farmacêutica para entender como que era tão efetivo, tão rápido, tão seguro, já que eu podia usar, inclusive, grávida. E aí eu comecei a me apaixonar pelos óleos, comecei a me relacionar, comecei a criar intimidade com os óleos essenciais. Isso é parte necessária para que você comece a usar efetivamente esse relacionamento. E quando minha primeira filha nasceu, a Lua, que hoje tem 3 anos e meio, eu comecei a usar nela. E eu comecei a usar para trocar fralda, depois comecei a usar para o sono, para a imunidade, para alergia, para respiração, para os dentinhos, para a cólica, tudo que ia acontecendo com a Lua, eu ia lá e buscava um óleo essencial e sempre era muito bom, sempre era muito rápido, funcionava, e isso foi me dando armamento, segurança, para eu hoje ser o que eu sou aqui, uma consultora em parceria com a doTERRA. Eu ajudo as minhas clientes a fazer a mesma coisa que eu fiz, a me relacionar com os óleos essenciais e usar os óleos essenciais como os meus remédios terapêuticos e os meus remédios emocionais. Hoje eu tenho um curso digital que chama Clube Mamãe Natureba, onde eu compartilho com mães justamente como que os óleos essenciais podem ser um suporte para elas, porque é muito importante que a gente assuma o nosso autocuidado, né? A nossa saúde emocional, para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos. E a técnica aromatante foi um pedido que eu fiz para a Fê. Eu falei, Fê, compartilha comigo, vamos fazer juntas essa aula, porque a Fê tem experiência, tem mais conhecimento. Eu não domino a técnica de aplicação aromatante, por isso que eu falei, Fê, por favor, conduz essa aula, traz essa informação para a gente, porque a gente tem aí experiências de mães que cuidam dos filhos no momento de doença, no momento de uma infecção intestinal, uma virose, com a técnica aromatouch, que é uma técnica anti-inflamatória, que é uma técnica relaxante. Então, essa informação dessa aula de hoje, gente, é realmente um presente, principalmente para quem já tem o kit e aí consegue aplicar tudo. E se você tem os olhos também, obviamente, se não, é aí um super porquê para você começar e colocar isso, ter mais uma ferramenta dentro de tudo que a gente tem aí no mundo natural, né? A medicina alopática, ela é uma medicina inteligente, obviamente, mas é uma medicina cheia de efeitos colaterais, cheia de reações adversas e muitas vezes não necessária. A gente pode ter várias outras ferramentas para que a gente use numa última instância. Então, a gente pode aí dominar, né, a integração, para aí sim a gente ficar mais forte, mais responsável, com mais autonomia em relação à nossa saúde e à saúde da nossa família. Tá bom? Muito grata por todas vocês que estão aqui, e hoje vai ser uma aula que eu também vou anotar muito. Então, peguem o caderno, peguem a caneta e vamos aí. Fê, muito obrigada por você estar aqui, amiga, compartilhando essa técnica com a gente, viu? Estamos juntas sempre. A missão é divulgar o bem. Bom, gente, então esse é o kit aromatouch. Para quem está assistindo esse encontro e não conhece ainda, é um kit que tem 8 óleos essenciais que foram providencialmente escolhidos e pensados por conta das propriedades que existem em cada um desses óleos. Ele também já vem com um óleo de coco fracionado, exatamente para facilitar na aplicação. A gente aplica os óleos essenciais no decorrer de toda a coluna, das costas e dos pés. E por isso facilita a gente ter um óleo carreador, né? No caso, o que a gente utiliza é o óleo de coco fracionado. Primeiro porque também predomina o aroma do óleo essencial que a gente está utilizando. Isso, por si só, o aroma já tem o seu efeito terapêutico, né?
além da propriedade física na metabolização do corpo. E o difusor, porque é importante também a gente já criar um clima, né, propício para a gente começar com a aplicação da técnica. Antes de mais nada, eu gostaria de conversar com vocês o convite que a do Terra traz para a gente quando a gente começa uma rotina com os óleos essenciais, né? Então, é sempre uma rotina de prevenção, da gente olhar mais para a gente holisticamente mesmo, 360 graus, e pensar como é que está a nossa noite de sono, quais são os nossos hábitos. A gente está utilizando mais, em termos de alimentos, mais industrializados ou mais alimentos naturais? O que a gente dá para o nosso corpo, né? Então, a gente pensar nessa redução de carga tóxica, numa noite de sono, de fato restauradora, numa boa alimentação, porque a partir daí a gente já pensa em cuidados preventivos, a gente já vai tratar de saúde e não de doença. E usar os óleos essenciais é sempre um convite a gente olhar para a gente tratar a nossa saúde e a gente cuidar da nossa saúde. Então, de fato, é uma prevenção, né? Esse é o nosso principal objetivo aqui. E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os óleos do kit. Então, individualmente falando, para vocês entenderem o porquê que essa técnica ela é muito efetiva, né? E o porquê que foi muito bem pensado quando o Dr. Hill, que desenvolveu essa técnica, e ele comprovou a eficiência da técnica AromaTouch por meio de exames de sangue em antes e depois nas pessoas que recebiam essa técnica e mostrava que a resposta inflamatória era melhor do corpo, que a pessoa estava mais relaxada, estava menos estressada, digamos assim, por conta dos índices de cortisol no organismo, e que o corpo estava em homeostase, ou seja, existe uma química perfeita no corpo da pessoa. É muito comum, e eu vou até falar quando a gente estiver falando um pouquinho da prática, da técnica em si, é muito comum que depois que termina a massagem, que as pessoas façam muito xixi, porque a gente mexe no sistema linfático, e se houver alguma inflamação no corpo, a inflamação ela vai para o sistema linfático e muda, inclusive, coloração da urina, gente, é impressionante. Então, os relatos que eu tenho das pessoas que eu atendo no salão é de alteração na coloração da urina, alteração nas primeiras 2 ou 3 urinas depois da massagem, de até o odor, né, ser diferenciado. Então, você vê que o corpo elimina tudo mesmo. E os relatos são os mais, como eu posso dizer assim, revigorantes para a gente que trabalha com os óleos essenciais, e principalmente quando você põe a sua mão numa outra pessoa, porque você dá a sua melhor energia para aquela pessoa. A pessoa se sente levitando, fala que dormiu muito bem, fala que parece que tirou com a mão uma dor que estava sentindo, às vezes, na perna. A gente não faz massagem na perna. A massagem é nas costas e nos pés. Então, assim, é uma dispersão mesmo dos óleos essenciais. E as pessoas começam a falar de que não estão sentindo mais dor em locais que você nem encostou nela. Então, para vocês perceberem como que é eficiente. Bom, e o primeiro dos óleos que a gente utiliza é a lavanda, né? Então, aliás, na verdade, o primeiro é o Balance, mas aí eu vou falar primeiro da propriedade da lavanda. A lavanda, em conjunto com o Balance, né, ela vai tratar aí a parte da resposta ao estresse, o relaxamento. E aí a gente já sabe o motivo pelo qual. A lavandinha é o óleo número 1, quando a gente fala em ser um ansiolítico natural, né? Então, ela tem propriedades em relação à ansiedade, para sono, para insônia, para a questão de irritabilidade, estresse, agitação, para aquela agitação mental também. Então, ela dá uma regularizada, digamos assim, nos pensamentos, né? Uma ordenada nos pensamentos. E a lavanda também ela é anti-inflamatória. A gente sabe que ela é um anti-infeccioso de largo espectro, especialmente para o sistema respiratório. É muito comum, depois que a gente aplica também
o Aroma Touch, de começar a expectorar. Então, se a pessoa tiver com alguma congestão, a primeira coisa que ela faz é começar a expectorar. O corpo começa a eliminar, né, aquele muco que estava, por vezes, ali preso. Bom, além de tudo isso, a lavanda ela é analgésica, ela tem uma resposta que a gente fala que é antinociceptiva, ou seja, ela tira do cérebro a emissão da sensação de dor. Então, você tem uma sensação de conforto ao utilizar a lavanda. Ela é cicatrizante, excelente para queimaduras, pelo efeito calmante, inclusive da pele, para assaduras, muito assertiva, para dermatites de uma forma em geral, picadas de inseto, e ela também é hipotensora, ou seja, ela vai regularizar, baixar a pressão arterial. A gente sempre dá a dica de incluir numa rotina noturna, exatamente porque se a pessoa for mais sensível, pode ser que no decorrer do dia ela sinta um pouco mais de sono, né? Eu sempre gosto de trazer, quando eu faço as minhas apresentações, também um estudo científico para tirar aquele romantismo do óleo essencial de que é um cheirinho gostoso. Então, aqui a gente está falando da medicina ancestral, né? Então, assim, é algo que veio da nossa ancestralidade e que hoje a gente tem aí a possibilidade de estudos científicos comprovarem a eficiência dos óleos essenciais. Então, a gente tem aqui uma pesquisa que foi publicada e registrada pela Cielo sobre a atividade analgésica e anti-inflamatória do óleo de lavanda. Né? Então, a gente, quando vê essas propriedades, a gente enche nosso coração de alegria que a gente está utilizando um produto natural para uma resposta do nosso corpo, especialmente voltada para a analgesia. E, além disso, como observação, fica aqui que no final do ano passado, o óleo essencial de lavanda da doTERRA recebeu pela FDA, né, o grau farmacêutico, porque os últimos 6 anos de lotes da doTERRA, eles fizeram um estudo, foram 2 universidades nos Estados Unidos, fizeram estudos de várias outras produtoras, né, de óleos essenciais, extratoras de óleos essenciais, e a doTERRA foi a única que pelo estudo do perfil químico, teve uma linearidade do perfil químico, ou seja, todos os lotes dos últimos 6 anos da doTERRA fazem isso de tudo aqui que eu falei para vocês e muito mais. Se a gente for pegar na literatura do perfil químico completo, a gama de propriedades e de auxílio que a lavanda pode dar na nossa rotina é muito maior. Então, é isso. Que vocês saibam que vocês têm em mãos aí, de fato, o melhor produto, né? O balance, gente, eu adoro começar o balance explicando sobre o balance, falando que ele é a sabedoria das árvores para o nosso dia a dia. Então, ele é um mix de óleos, uma sinergia de resinas de árvores e de flores calmantes, né? E eu não sei o local que cada uma de vocês aqui mora, mas eu moro bem no centro de São Paulo. Eu moro na esquina da Rua da Consolação. Para quem já esteve aqui, sabe que é uma das avenidas que tem mais trânsito, mais tráfego, né, aqui de carros durante o dia. E apesar de tudo isso, então, assim, é um trânsito intenso, a gente sabe a poluição, tanto sonora quanto do ar que tem aqui, sem contar que São Paulo, a gente tem todas as temperaturas do dia, todas as fases, né, aí que a gente deveria ter ao decorrer do ano, a gente tem um único dia. Então, você começa o seu dia no inverno, aí você vai para o outono, depois você está no verão do deserto do Saara, né? Aí você vai depois passa pela primavera e chega no inverno de novo, lá quando começa a cair a noite. Então, tudo isso sem contar as altas ventanias, né? Porque eu brinco que eu moro na esquina, então, como é uma avenida, né? Apesar de se chamar rua, então venta muito. E se você for ali na esquina agora, você vai ver uma alameda das árvores no meio da Consolação, lindas, imperiosas ali, mostrando para a gente que, apesar de todas as adversidades que ela vive num único dia, ela continua ali, maravilhosa. E é essa sabedoria
que o óleo essencial Balance traz para a gente no nosso dia a dia. Por isso, eu recomendo fortemente que vocês substituam o perfume de vocês pelo Balance como perfume, diariamente, para que, independentemente do que aconteça no seu dia, vocês estejam ali, imperiosas, lindas, sabendo quem vocês são. Então, o Balance, ele é o óleo que ele traz para a gente aí harmonia, tranquilidade, ele dá todo um suporte emocional para as mães que têm crianças em saltos de desenvolvimento. O mais conhecido é o Terrible Two, né? Então, quando a criança tem aqueles picos de desenvolvimento em que ela fica num estado de irritabilidade muito grande, e não só isso, a criança está naquele momento de entender o mundo e de entender o seu lugar no mundo, né? Então, ela, obviamente, ela vai testar o tempo todo qual é o limite dela e até onde ela pode chegar. Então, ela vai ter um momento de irritabilidade ali, a mãe também vai ficar muito irritada, então, para as duas partes, é extremamente importante a utilização do Balance como rotina mesmo, e por vezes mais de uma vez ao dia. Para ansiedade, sentimentos de inquietação, para você se sentir mais confiante, ter estabilidade, equilíbrio. Além de tudo, ele é um neurotônico e como principal aí ator, né, do fato dele ser neurotônico, a gente sabe que a gente tem o frankincense, então tem a resina do olíbano nessa mistura, né? E a gente sempre indica aplicar na planta dos pés, principalmente nas crianças. Para adultos, eu gosto muito da região dos pulsos e atrás da orelha, como um perfume mesmo, para equilíbrio. É um mix de aterramento, é isso aí, amiga. Ele é um mix do equilíbrio mesmo. Essa é a tradução mesmo, equilíbrio que a gente precisa no dia a dia mesmo. E esses dois óleos, gente, são os primeiros óleos que a gente utiliza na técnica. Então, quando a gente começar a falar um pouquinho sobre a técnica, se vocês quiserem, inclusive, se vocês tiverem os óleos aí com vocês, já deixem esse parzinho separado aí para vocês. Aí depois a gente passa para o melaleuca, e não é difícil de entender do porquê que o melaleuca está nesse kit, né? A melaleuca é literalmente uma farmácia dentro de um vidro, né? Então, a gente sabe que quando a gente pensa em saúde, literalmente do couro cabeludo até a unha do dedão do pé, a melaleuca é o óleo essencial que vai ser um grande suporte nesse sentido. Isso porque ela é purificadora, ela é antisséptica, antiviral, antifúngica, antibactericida. Então, ela é extremamente assertiva para vários tipos de alergias, para acne, que acaba sendo até uma inflamação, né, da pele, candidíase, imunidade da pele, para a parte de regulação de gorduras, né, porque a acne, ela se apresenta como uma inflamação, mas ela começa com uma parte seborreica, né, de gordura mesmo, uma glândula de gordura do nosso corpo. Então, aqui não tá, mas ela também é antimicótica, então ela é mucolítica, então ela vai ser um agente importante para expectorar também. Então, ela é excelente para todas as rotinas aí, literalmente. A gente fala que ela é um óleo que tem essa gama de propriedades, porque a melaleuca ela é originária da Austrália, e ela dá, na origem dela, ela fica no entorno de lagos. E ao ficar em torno de lagos, imagina, ela precisa, para ela ficar perfeita, para ela estar dentro da sua característica, então ela tem que combater fungos pela umidade, né? A questão dela ter todas essas propriedades, ela tem que combater vírus, bactérias, e ela é conhecida como a árvore do chá, porque as tribos aborígenas australianas utilizavam nos seus rituais, né? Então, quando tinha alguém ferido, com machucados, eles faziam ungüentos, né, macerados com as folhas, tanto as verdes quanto as que estavam na água, como eles também pediam para as pessoas tomarem banho naquela água que as folhas caíam ali, porque elas tinham propriedades muito
positivas, e aí eles começaram a perceber que as pessoas não tinham, que faziam uma ação antisséptica, ou seja, continha a infecção e a cicatrização acontecia muito mais rapidamente. Então, daí começaram a estudar os efeitos terapêuticos da melaleuca, né? Existem vários tipos de melaleuca, essa é a que a gente conhece como a tea tree. E aí a gente fala bastante aqui sobre os tratamentos bucais, a gente também pode utilizar, a gente fala um pouco mais do cravo, mas a melaleuca também é uma alternativa para, de repente, semanalmente, a gente pode no nosso creme dental, porque ela tem atividade antibacteriana, antiviral, antifúngica e anti-inflamatória, e em estudos comprovou-se o benefício dela para toda a parte bucal nossa. Então, principalmente no combate da gengivite. Então, para quem sofre aí de gengivite, fica aí a dica para vocês utilizarem a melaleuca como um suporte aí no creme dental de vocês. Aí o parzinho da melaleuca nessa parte mais voltada para a imunidade não podia ser outro óleo essencial senão o On Guard, né? É o nosso mix de proteção, porque ele tem aí uma composição de laranja, cravo, canela, eucalipto, alecrim, e essa composição promove para a gente aí esse mix de imunidade, especialmente do sistema respiratório, né? Então, a gente sabe que o On Guard, ele é muito assertivo para asepsia de ambientes. Ontem, inclusive, a Tá e a Tamires, as Tás tiveram uma live explicando sobre o On Guard, e a Tá lembrou muito uma imagem que a gente usava bastante, faz tempo que a gente não usa, até precisamos resgatar essa imagem, que é um estudo em placas Petris, em que foi utilizado o Lysol, que é o lisoforme, o cloro, né, que a gente conhece como Cândida aqui, e o On Guard e a placa de controle, que é uma placa sem nenhum tipo de produto. E eles perceberam que dos dois produtos mais utilizados como sendo antibacterianos aí, né, o On Guard foi o único que matou muito mais bactérias. Portanto, fica aí a dica para vocês da eficiência do On Guard, inclusive para asepsia de ambientes. Eu aqui em casa gosto muito de utilizar o On Guard, eu limpo todo o chão com água. Quando eu vejo que o pano já está limpinho, eu pego um outro pano úmido, pingo umas 3 gotinhas no pano úmido e passo no chão da casa toda. É isso porque também minhas crianças já são mais velhas, né? Mas para quem ainda tem aí bebês, que é importante a gente fazer a asepsia dos brinquedos, porque quem tem criança sabe que criança leva tudo à boca. Então, é muito importante estar com os brinquedos higienizadinhos, porque a gente sabe também que é muito comum aquela doença que a gente fala que é mão, pé e boca, que é meio que uma afta, né? É um vírus. Então, a gente fazer essa asepsia aí é importante para a gente manter aí a saúde e o bem-estar das crianças. Então, pelas propriedades também, além de tudo, a gente sabe que o cravo e a canela têm propriedades antioxidantes, e exatamente por isso também o On Guard, ele é um ótimo suporte para o sistema celular, além de ser o suporte para o sistema respiratório pela composição dele como um todo, e como aí destaque a laranja, eucalipto e alecrim para a parte respiratória. Tá? Então, aí a gente fecha o mix de imunidade da técnica AromaTouch. Daí, o nosso próximo óleo aqui é o tal AromaTouch. O AromaTouch, ele é um mix muito poderoso de relaxamento e também para circulação. A gente sabe que a retenção de líquido, quando a gente não está com uma dor, que às vezes a gente deu um mau jeito, não está fluindo direito, a gente precisa de circulação e relaxamento naquele local. E esse mix que leva o nome do kit,
ele é extremamente simples, extremamente assertivo. Então, a gente tem aí uma mistura de cipreste, que é o destaque para a parte de circulação, o hortelã-pimenta, porque ele também tem um efeito antinociceptivo e também tem um efeito de relaxamento muscular. A manjerona, extremamente assertiva na parte anti-inflamatória, de redução de tensões, em conjunto com a lavanda. Então, a lavanda, a gente já falou um pouquinho sobre as propriedades da lavanda. Por isso, é um mix que, independentemente da técnica AromaTouch, se você, por exemplo, é massoterapeuta, você pode ser muito assertiva aí, utilizando esse mix na sua prática. Você vai, com certeza, levar uma experiência para o seu cliente, para a sua consulente incrível e um resultado maravilhoso com a prática de massagens aí na rotina. Ele também ajuda a reduzir tensão e é, como eu mencionei no início, excelente para o sistema circulatório. Eu me lembro muito bem que assim que eu entrei na doTERRA, eu assisti uma live de uma menina, eu não me lembro, a Thaís é amiga dela, mas ela é massoterapeuta do Havaí e ela trabalha bastante com o Deep Blue e o AromaTouch fazendo massagem nos surfistas. Exatamente, como que é o nome dela, amiga? É a Sabrina? Isso, a Sabrina. É amiga da Mari também. Exatamente, exatamente. E ela é super apaixonada, porque ela, inclusive, comentava com a gente os relatos dos atletas de que quando eles não faziam a massagem, quando eles faziam, pela resposta do corpo, porque eles ficavam bem, mesmo depois de horas de prova ali. Então, aí a gente já entende o poder dessa misturinha aqui. Eu também gosto muito, gente, de usar num escalda-pés. Então, lá no salão, quando a gente faz o spa dos pés, tanto quando a cliente está com o pé no escalda-pé com ervas ali, como também para finalizar numa massagem com o AromaTouch. Ele, assim, não tem para ninguém como um óleo de relaxamento. E aí, a duplinha dele não poderia ser outra senão o Deep Blue. E aí a gente já entende que é um óleo totalmente voltado à não inflamação, né? Então, para combater inflamações ósseas, nevrálgicas e musculares. Então, é um óleo que vai dar esse relaxamento todo. Para quem tem criança aqui, tem algumas crianças que relatam muito dores de crescimento, então o Deep Blue é um óleo muito interessante para quem tem criança que fala das dores do crescimento. Mas, no geral, depois de um dia longo de atividades, brincadeiras, em que vocês percebem que as crianças estão mais cansadas no final do dia, fazer uma massagem com o Deep Blue é excelente para uma noite de sono tranquila, relaxante aí, e, de fato, restauradora. A gente sempre indica o Deep Blue antes e depois de atividades físicas, porque, por ser 100% natural, ele não vai anular o seu treino, né? Então, tudo aquilo que você ganhou de massa e de tensão, porque o objetivo do treino é exatamente causar esse estresse na musculatura, mas pode ser aliviado com a utilização do seu Deep Blue, no sentido de você aproveitar o treino e não ter dor, que é o melhor dos mundos, né? Além disso, para quem sofre de tensões e dores articulares, inflamações articulares, ele é um dos óleos mais assertivos que tem para o tratamento de curto, médio e longo prazo. Então, você vai começar com uma utilização mais intensa e, obviamente, depois você vai começar a espaçar mais essa utilização, mas ele é excelente. Ele é tão potente que, inclusive, para enxaquecas, ele é extremamente assertivo. E aí, nesse caso, você vai fazer uma massagem nas têmporas, na testa. Normalmente, quando a gente está com enxaqueca, a gente traz muito a dor para essa região, a gente segura, né? Então, para relaxar, fazer essa massagem, assim, aqui nos ombros, na nuca, é extremamente assertivo.
E em virtude do Blutense, que agora a gente tem aqui no Brasil, ele como óleo puro, mas antes nós não tínhamos, ele também é o óleo da antiprocrastinação, porque o Blutense, ele nos convida, o Tanaceto Azul, né, ele nos convida a gente fazer o que a gente tem para fazer agora, tirar da frente, né? O grande destaque para essa misturinha aqui do Deep Blue é o Wintergreen. O Wintergreen, gente, ele junto com a arnica são os dois presentes que a natureza aí tem com uma substância chamada salicilato de metila, que é a grande protagonista aí para a gente não ter essas dores, né? Exatamente para trabalhar em toda a nossa parte óssea, muscular e nevrálgica, é o salicilato de metila. E por isso que emocionalmente a gente fala que ele é o óleo da renunciadora. Ninguém é feliz com dor. Ninguém. Ninguém aqui é feliz com dor. E por isso você ter um suporte de um óleo essencial aí que possa te livrar da dor é o melhor dos mundos e a gente tem. Esse mundo está aqui nas nossas mãos. E para finalizar, a gente tem uma duplinha, e essa sim é uma dupla porque a gente usa em conjunto. Todos os outros óleos a gente usa de duplas, mas a gente faz a utilização deles individualmente. E agora os próximos 2 óleos a gente usa em conjunto. Primeiro é a laranja. Então, a laranja, assim como todo cítrico, é rico em limoneno, e o limoneno ele é responsável pelo nosso bom humor, porque ele ativa a nossa serotonina e a dopamina. Então, ele leva a gente de um estado de estresse, de tristeza, para um estado de alegria e energia, mas não é uma energia de euforia, é uma energia de felicidade, de estar bem, de estar aqui no presente, né? Fora isso, como todos os cítricos, eles são detox. Então, eles eliminam, eles atuam no nosso organismo, nas nossas glândulas adiposas, e eles vão eliminar aquilo que é ruim, que o corpo não precisa, principalmente de carga tóxica. É um detox sutil, né? Mas é um detox, então vai limpar o nosso organismo. E não só limpa o nosso organismo fisicamente falando, mas limpa o nosso organismo emocionalmente. Os cítricos, eles sempre são um convite da gente livrar da gente, livrar da nossa rotina aquilo que não é bom, né? E ficar só com a parte boa. Ele dá todo um suporte para o nosso sistema imunológico, especialmente o nosso sistema, a imunidade respiratória, exatamente por já entrar e fazer uma asepsia. Faz a asepsia, ele purifica o ar, porque ele faz a asepsia de superfícies e do ambiente também. Então, além de promover a alegria, ele também faz uma asepsia, uma limpeza do ambiente, tá? A gente fala que emocionalmente a laranja é o óleo da abundância. Ela nos convida a olhar aí as plantações, né, de laranja e ver que a gente não precisa trabalhar na escassez. E não é escassez financeira, é escassez de tudo, né? É você olhar e saber que o mundo é abundante em tudo e que a gente não precisa olhar como escassez absolutamente nada. Exatamente, a natureza nunca falta, amiga. E aí a duplinha que a gente usa casadinho mesmo, o hortelã-pimenta. Aliás, eu convido a vocês, especialmente durante o dia, vocês colocarem essa misturinha de hortelã-pimenta com laranja no difusor. É uma delícia. O hortelã-pimenta é o nosso mentol aí, antiviral natural, melhora a respiração, traz amplitude respiratória, ativa a nossa mente, é um suporte a todo o nosso sistema digestório, além de energizar, ele desperta também, regula a temperatura corporal, ou seja, deixa o nosso corpo na temperatura correta e ideal. Ele é muito assertivo também para a parte muscular, como eu mencionei quando eu falei do Aroma Touch. Então, ele vai atuar no nosso organismo aí 360 graus, o Peppermint. Além de tudo, a gente sempre fala que ele é o óleo do coração leve e flutuante. Quando a gente respira melhor, quando a gente tem uma amplitude respiratória, automaticamente a gente oxigena nosso cérebro e todas as nossas células do corpo.
E quando a gente traz mais oxigenação para o nosso organismo, é inevitável você ficar com a vida mais leve, não só o coração, né? Quando eu faço aula de Pilates há 3 anos, e tanto no Pilates, que também ele é baseado no yoga, quanto no yoga, a gente trabalha muito a respiração. E sempre no começo da aula, a primeira atividade é respirar. E até as professoras sempre falam, pode ser que, número 1, você se sinta mais relaxado, número 2, você perceba a sua diferença já de não se sentir estressado, de se sentir aqui, no agora, no presente, pelo simples fato de respirar corretamente. A gente esquece, gente, de respirar direito. Se a gente olhar um bebezinho respirando e olhar que ele respira e ele movimenta o abdômen, a barriguinha, quando ele está respirando, a gente vai perceber que a gente respira errado já aí. Então, a gente nem utiliza a nossa capacidade pulmonar para respirar adequadamente. E por isso, quando a gente está em qualquer situação de estresse, de tristeza, de angústia, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já ouviu alguém comentando. Respira fundo, pensa melhor. Por quê? Porque respirar sempre vai convidar a gente a ter uma vida melhor, a pensar melhor, a ter ações mais assertivas. E aqui eu trouxe um estudo do Peppermint sobre dor de cabeça. Então, existe um estudo científico que comprova que a utilização do hortelã-pimenta para dores de cabeça do tipo tensional tem o mesmo efeito a lidocaína no nosso organismo. Portanto, você pode substituir, sim, a utilização de um medicamento alopático pelo hortelã-pimenta no caso de dores de cabeça do tipo tensional. E da mesma forma como eu mencionei para vocês, com o Deep Blue, aplica nas têmporas, na testa, aqui na nuca, faz uma massagem, faz uma inalação profunda e consciente. Se você se sentir confortável, você pode pingar uma gotinha embaixo da língua também, ou tomar uma água aromatizada, que é refrescante, é uma delícia, com hortelã-pimenta. E aí, aqui, a gente começa, então, entendido as propriedades dos óleos, a gente começa sobre o kit e a rotina do aromatouch, tá? Então, os primeiros 2 óleos que a gente vai utilizar vai ser o Balance e a lavanda, como resposta ao estresse. Aí depois a gente começa a resposta ao sistema, o suporte, né, na verdade, imunológico. A resposta inflamatória do nosso corpo e a homeostase, que é o equilíbrio, né, a química perfeita do corpo. Gente, quando o Dr. Hill desenvolveu essa técnica, eu mencionei logo no comecinho, ele começou a comprovar o resultado da técnica aromatouch nas pessoas que ele aplicou antes e depois, fazendo exames de sangue, fazendo testes depois com eletrocardiograma para ver como é que estava a parte, né, respiratória e os batimentos cardíacos, e por isso tem uma comprovação da eficiência da técnica, tá? Então, vamos à técnica em si. A gente começa com um óleo Balance. Primeiro, a gente vai utilizar de cada óleo essencial de 3 a 5 gotas. Então, a pessoa tem que estar com... a pessoa pode ficar de costas, ela vai ficar de bruços e pode ficar de calça. A única coisa que é interessante é abaixar a calça o suficiente para vocês terem acesso ao longo da coluna cervical, desde o cóccix. A Tá travou para mim. Eu estou travada ou eu estou falando normal para vocês? Vocês podem me falar no chat? Tá normal, Fê. Tá normal? Perfeito. Então, vou seguir. Então, vocês só abaixem a calça, pode ser... Façam um teste nas crianças de vocês, gente, vocês vão perceber que a resposta da criança de vocês no dia a dia, ou da mãe, quem tiver aí com vocês em casa. Vocês começam, então, com balance. O primeiro ponto é, no meio das costas, aplica o balance e façam movimentos circulares nas costas.
de 3 a 5 vezes. Esse movimento circular é para que você comece com uma conexão com a pessoa que está ali com vocês, né? E a pessoa também sinta a temperatura das suas mãos, sinta o toque, não é preciso força, então não precisa de força, é mais vocês tatearem mesmo, assim, fazerem uma massagem bem, uma dispersão do óleo essencial. Feito isso, apliquem o óleo, faz com que o óleo esteja na coluna inteira da pessoa. Então, ao longo da coluna, vocês dispersem ali o óleo essencial que vocês pingaram. Se tiver um dia muito frio, gente, eu gosto de pingar o óleo na minha mão, levar para a ponta dos dedos e passar, porque às vezes a gotinha sai um pouquinho gelada e a pessoa vai ficando mais tensa, né? Então, o objetivo é relaxar a pessoa ali. Depois que a gente fez isso, a gente vai espalhar esse óleo essencial no decorrer da coluna. Então, você vai do cóccix, do centro da coluna para fora, aplicando, colocando o óleo do centro da coluna para fora das costas, até chegar aqui na região do pescoço, e vocês levem para a cabeça também até o centro aqui, ó, do chakra coronário mesmo, da pessoa. Eu gosto muito de sempre trazer, aqui a gente tem, quem trabalha aí com massagem, drenagem linfática, a gente tem uma linfa aqui na axila. Então, eu sempre vou levando da coluna até a linfa da pessoa, do pescoço também eu levo um pouco para a linfa, e aí da cabeça a gente faz mais algo relaxante. Fiquem tranquilas que não fica oleoso o cabelo, a menos que vocês utilizem muito óleo de coco. Eu não coloco muito óleo de coco. Como eu já tenho os vidrinhos, eu normalmente deixo meio que uma proporção meio a meio. O óleo de coco, ele serve só para me facilitar, para deslizar a mão. Mas vocês podem utilizar, inclusive, puro, sem óleo de coco. Eu gosto de usar óleo de coco pela permeabilidade, porque a gente sabe que quando a gente utiliza o óleo de coco, a absorção é melhor e mais rápida, né? Antes do óleo essencial evaporar, e porque também a metabolização acaba sendo mais rápida, né? Então, fazer essa técnica dessa forma acaba sendo mais assertivo. Vocês vão fazer esse movimento do centro da coluna para um lado por 3 vezes, aí vocês mudam de lado, então deem a volta na pessoa, sempre, gente, mantenham o toque na pessoa, não tira a mão para virar de lado, tentem manter o toque na pessoa, para a pessoa saber que você está ali, e faça o mesmo procedimento. Então, começa do cóccix, do centro da coluna, na região do cóccix, e vai indo para fora, levando do centro da coluna para fora. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? Feito isso, vocês vão na região da cabeça da pessoa, vão puxar do cóccix até aqui a região do pescoço. Quando chegar no pescoço, deem a volta no pescoço, aqui na região do ombro, e subam para o ponto da cabeça. Então, o movimento, eu vou ficar meio que de lado, vai ser assim, ó, vai ao longo da coluna, vai na região do ombro e sobe o topo da cabeça. Façam isso também 3 vezes, e eu gosto muito de fazer essa dispersão, abrindo os dedos a cada vez que eu vou para ir pegando. Então, eu começo só no longo da coluna e vou abrindo os dedos até que da última vez eu quase que pego com os dedos abertos a coluna inteira da pessoa. Fez 3 vezes essa movimentação, ainda vai lá no cóccix, no centro da coluna, e façam a massagem. Vocês podem fazer assim, então, até chegar no topo da coluna, ou eu prefiro fazer massageando como se você estivesse fazendo bolinhas com os 2 dedos ao longo da coluna. Aí passa pelo pescoço até chegar ao topo da cabeça também 3 vezes. Próximo óleo, lavanda. Exatamente a mesma técnica.
Então, a gente vai aplicar, a gente só não precisa fazer o círculo que a gente faz com balance no começo, né, no meio das costas. Então, a gente aplica de 3 a 5 gotas ao longo da coluna, faz a dispersão daquele óleo na coluna, começa a levar para fora o óleo 3 vezes, né? Então, repita o movimento por 3 vezes de um lado, vira do outro lado, 3 vezes do outro, ao longo do pescoço. Polly, eu acho mais assertivo fazer 1 a 1, para a pessoa ir absorvendo e metabolizando a massagem do 1 a 1, tá? Inclusive, na técnica, o único que a gente mistura é a laranja com hortelã-pimenta. Os outros, a gente faz os 6 joguinhos, né? Então, que é o balance, a lavanda, até porque na lavanda a gente faz um ponto diferente. Na lavanda, depois eu sempre gosto de, quando você termina de fazer a massagem redondinha na coluna, até chegar ao topo da cabeça, a gente faz a massagem no lóbulo da orelha. Então, aí na lavanda, eu gosto depois de pegar a pinça mesmo, sujar o dedo na lavanda. É bom pedir sempre, se for mulher, ao mesmo homem, claro, que esteja sem brinco, fazer massagem em movimentos circulares, assim, ó, ao longo do lóbulo da orelha, aí desce 3 vezes também. Feito isso, vamos passar 3 vezes atrás da orelha aqui. Esse ponto é um ponto que quem faz acupuntura sabe que é o ponto para ativar a resposta da ansiedade, né? Para a pessoa ansiolítica, né? Então, tanto que eu também gosto muito quando eu falo aplica o balance como um perfume atrás da orelha, porque é um ponto chave de se aplicar óleo essencial aqui para quem tem ansiedade. O próximo óleo essencial, melaleuca. Mesmo procedimento, gente. Ao longo da coluna, faz a dispersão dos 2 lados, faz do cóccix, passa pelo ombro, vai para o centro e faz a massagem ao longo da coluna. Aí a gente vai depois repetir o processo. Não precisa passar na orelha, o melaleuca, só o lavanda que a gente passa na orelha. Depois o On Guard, o Aroma Touch e o Deep Blue. Terminamos com o Deep Blue. Eu normalmente gosto de cobrir a pessoa, então eu sempre tenho ou uma toalha ou um lençol para cobrir, porque o Deep Blue dá aquela sensação de quente, frio, né, de resfriamento e de quente ao mesmo tempo. E aí a gente vai para os pés. Aí nos pés a gente vai aplicar os 2 óleos juntos. Então eu pingo 3 gotinhas de laranja, 3 gotinhas de hortelã-pimenta. E o primeiro ponto, eu normalmente primeiro faço a dispersão nos pés, né? Massageia ali os pés, aí a gente primeiro faz um zigue-zague no pé todo até os dedos. Feito isso, eles até falam assim, eles dividem o pé como 3 áreas, mas nessas áreas a gente vai fazendo massagens circulares, assim, massageando mesmo os pés da pessoa. Fez as massagens até os dedos. Eu gosto de massagear bastante os dedos, principalmente o dedão. A gente sabe que o dedão na reflexo é o ponto da cabeça, então é um ponto muito importante de se massagear. Feito isso, a gente vai pegar como se fosse uma linha, faz de conta que aqui é minha planta, que eu não consigo virar assim minha mão para vocês verem. Do calcanhar até o dedo, façam 3 vezes. Eu normalmente começo pelo meio, depois eu faço nos outros dedos também, 3 vezes em cada um. E depois vocês vão aplicando ou em movimentos circulares, ou também assim, um dedo depois do outro, 3 vezes até o dedo. Então, do calcanhar até o dedo, do calcanhar até o dedo 3 vezes, e nesses 5 pontos, que equivale aos 5 dedos, vocês descem assim. Repete a mesma técnica no outro pé. Repetiu,
vocês vão pegar nos pés da pessoa dessa forma, já avisa, nesse momento, normalmente a pessoa vai estar dormindo, tá? Ela relaxa, ela entra num estado de relaxamento, porque 99% das pessoas dormem nesse momento. Então, antes de começar a técnica, fala, olha, quando chegar no seu pé, eu vou dar uma puxadinha em você, não se assuste. E é só uma puxadinha, gente. Então, vocês vão pegar ali no calcanhar da pessoa, com as duas mãos, e dar uma puxadinha assim, 2 vezes, dá uma puxadinha na pessoa. Isso serve para ativar o sistema linfático. Se a pessoa não fez xixi antes de você começar a massagem, nesse momento, muito provavelmente, ela já vai estar bem apertada. Mas a gente ainda volta para a coluna com os 2 olhos em conjunto e repete a técnica da coluna até finalizar. Então, eu ponho normalmente mais 3 gotinhas de cada ao longo da coluna, misturo bem, então aplico, né, deixo em toda a coluna misturinha, e aí a gente começa na técnica de espalhar 3 vezes. Então, 3 vezes a gente segue de um lado, 3 vezes do outro, aí a gente vai ao longo da coluna, levar, passa pelo ombro, segue para o topo da cabeça, 3 vezes também, lembrando que cada vez eu vou abrindo mais a ponta dos dedos para ir pegando mais pontos da coluna, das costas, e depois a gente segue do cóccix até o topo da cabeça fazendo a massagem. Não faz parte da técnica, mas eu gosto de fazer, se eu percebo que a pessoa, quando a gente chega aqui, ela está com alguma tensão, eu gosto de levar um pouquinho essa massagem aqui para essa região, para retirar essa tensão, porque normalmente a gente traz a tensão aqui para a região dos ombros, tá? Mas a técnica diz para você seguir no pescoço até o centro do chakra coronário, o topo da cabeça. Não precisa chegar e abrir aqui na massagem, na parte dos ombros, tá? Aí, feito isso, a pessoa já vai estar levitando com certeza. A gente tem essa mesma técnica de relaxamento fazendo somente na mão. Então, se você tiver com... Tem alguém, acho que riscando aqui. Deixa eu só tirar aqui. Se você tiver com essa mesma... uma tensão grande, você pode fazer a técnica na mão. Eu gosto, na técnica da mão, de aplicar só o Aromatouch. Mas na técnica da mão, você pode escolher o óleo essencial que você quiser. Você pode escolher, inclusive, um que não esteja no kit, mas que seja um óleo que você veja como assertivo no sentido de relaxamento para você, ou para a pessoa em quem você vai aplicar. A técnica Aromatouch das mãos, inclusive a gente tem no próprio YouTube da doTERRA, no canal oficial, tem essa técnica para vocês assistirem e verem como é que a gente faz. Então, você pinga 3 gotinhas, mais ou menos, do óleo na palma da mão da pessoa, pinga um pouquinho de óleo de coco e faz a dispersão, não tira a mão da pessoa da sua, e passa também no dorso da mão. Feito isso, é a mesma técnica do pé, ó. A gente divide a mão como se fossem em 3 partes e vai fazendo com as 2 mãos, com os 2 polegares, massagens em movimentos circulares nessas regiões que tá ali, 1, 2, 3. Terminou essa massagem, você puxa também 3 vezes cada dedo, e aí você vira, puxa novamente aqui a parte do dorso, fazendo também essa massagem, essa puxada e dispersão no dorso da mão. E aí você repete o mesmo procedimento na outra mão. Também é extremamente relaxante e assertivo. E aí eu sempre dou como sugestão de difusor, né? De blend para o difusor, para a gente relaxar e durante a massagem, laranja com lavanda.
porque é extremamente relaxante, ao mesmo tempo que é energizante, e fica um aroma muito agradável no ambiente para você fazer a técnica e aplicar a técnica aí. Para quem eu queria tentar tirar esses risquinhos, e eu não sei como que eu faço só para eliminar, para limpar aqui a tela. Eu já bloqueei para não ter mais risquinhos, mas eu não sei limpar. Se alguém souber e puder falar no chat, eu agradeço. Bom, quem tem aqui o kit Aroma Touch, eu coloquei uma sugestão de rotina com o kit. A gente sabe que, infelizmente, não dá para a gente se auto-aplicar, né? A massagem, a gente precisaria que outras pessoas assistissem esse vídeo para fazer na gente. Mas, com esses 8 óleos, você tem também aí uma farmacinha natural. Então, a minha sugestão para vocês de utilização do kit é, pela manhã, utilizar a lavanda como um detox do seu corpo para a alcalinização do corpo e a limpeza mesmo. O On Guard como resposta imunológica, né? Então, a gente utilizar terapeuticamente o On Guard na nossa rotina diária como forma de proteção. O hortelã-pimenta numa inalação assim que acorda, como acordei, estou aqui, estou no presente, estou no agora. E aí, se você é da prática de exercícios físicos pela manhã, eu sugiro que você utilize já o Deep Blue antes de você ir fazer suas atividades físicas. Então, faz uma massagem com o Deep Blue, especialmente nos locais em que você, de repente, já sabe o que você vai mais exercitar. Coxas, abdômen, nas costas, aqui nos braços, né? Exatamente para que você tenha um conforto. E antes de sair de casa, aplica o balance. Na planta dos pés, se possível, principalmente embaixo aqui dos dedos. Eu gosto muito de trás da orelha e nos pulsos também, e inala. À tarde, especialmente depois do almoço, um pouco antes do almoço é legal, se você puder tomar num copo ou numa garrafinha, uma água aromatizada com laranja, já para te auxiliar depois com o processo digestório aí, né, da digestão. Então, um pouquinho antes do almoço, tomar uma aguinha aromatizada com laranja vai ser super assertivo, até porque vai auxiliar também na quebra das células gordurosas, né, das nossas glândulas adiposas, e de repente, dependendo do tipo de comida que você tiver ali se alimentando naquele dia, especialmente para quem come fora aí, quem precisa aí ter uma rotina de comer em restaurantes, né, que por vezes a gente sabe que é uma rotina um pouco mais pesada de alimentação. E depois do almoço, no difusor, eu sempre sugiro laranja com hortelã-pimenta, para dar aquele ânimo, aquele up, porque a gente sabe que enquanto a gente está no processo digestório, sempre dá uma caída da nossa energia, né? Em termos de ficar com um pouquinho mais de sono. Então, para dar um up, para a gente poder ter uma tarde de trabalho aí também produtiva, essa misturinha no difusor é super assertiva. Se você não tiver um difusor no seu ambiente de trabalho, vale ter um rolãozinho com essa mistura, ou se você tiver aí a liberdade de levar os seus óleos, ou de ter óleos lá com você no seu trabalho, você pode pingar uma gotinha de cada nas mãos e fazer a inalação direta, tendo só a cautela de não se expor ao sol depois. À noite, antes de dormir, se você é da galera que faz atividade física à noite, aí você já utiliza o Deep Blue à noite, na sua rotina da noite, antes de ir para a sua academia ou de você fazer sua atividade física. Eu também gosto de, antes de dormir, uma gotinha de On Guard como forma de estimular a nossa imunidade, já que no decorrer do dia o nosso corpo ficou num estresse oxidativo, né? Então, já que a gente vai dormir, dá aí um suporte para o corpo para ele se regenerar durante o sono, né? E se regenerar bem regenerado, deixando a gente com a imunidade elevada. Além disso, desculpa, gente, foi um alarme. Além disso,
Se você tiver o hábito de fazer uma rotina aí de skincare, de tratamento do seu rosto, uma misturinha de Rolon com melaleuca e lavanda vai ser extremamente assertiva para a sua pele, porque a melaleuca é secativa, trata bastante da imunidade da pele como um todo, como a gente mencionou nas propriedades da melaleuca, e a lavanda, porque ela hidrata, porque ela estimula a produção de fibroblastos, que é o colágeno tipo 1, que é o melhor colágeno em relação à cicatrização, de deixar a nossa pele aí com redução de linhas de expressão e com a hidratação, né? Ele retém a hidratação da pele, ele faz com que a nossa pele retenha o líquido necessário para se manter hidratada. Já na cama, antes de dormir, você pode fazer uma massagem com balance ou mesmo com lavanda. Você pode difundir a lavanda no seu quarto ou pingar uma gotinha de lavanda no seu travesseiro. Se você quiser, você pode misturar aí a lavanda com a laranja e tenha bons sonhos. E é isso, gente, que eu trouxe para vocês de rotina. Outra coisa, eu sempre falo, não adianta a gente ter óleo essencial, comprar o nosso kit e deixar o nosso kit na caixinha linda que a do Terra envia para a gente. Polly, eu gosto de dividir, eu sempre coloco 6 gotas, eu sempre faço a conta assim, no difusor, meu difusor é de 6 horas, eu uso 6 gotas de óleo essencial. Então, eu ponho 3 gotas de lavanda e 3 gotas de laranja. Se você gostar mais do aroma da lavanda, você pode colocar 4 de lavanda e 2 de laranja, ou vice-versa, 4 de laranja e 2 de lavanda. Então, vai testando como que vai ser melhor para você, como que você vai gostar mais. E no caso na massagem mesmo, qual que vai ser aquele que vai ser o mais pedido e o mais assertivo. Lá no salão, eu ponho meio a meio, 3 de cada, e todo mundo gosta muito quando eu vou fazer a massagem e relaxa que dorme mesmo durante a massagem. Então, é assertivo meio a meio, tá? Então, eu sempre dou a dica para vocês de onde deixar os óleos. Tem alguns óleos que estão repetidos, vale a pena aí, se você tiver um vidrinho vazio, quando você comprar um novo de reposição, você dividir e ir dispersando ao longo da sua casa, né? Para você sempre utilizá-los, sempre estar ali, está sempre à mão. Então, no quarto, eu gosto muito da lavanda, do On Guard, do Balance e também da laranja. No banheiro, melaleuca, Deep Blue, e ter sempre seu rolãozinho já pronto para sua rotina aí de cuidados com a sua pele. Na sala, eu gosto muito do On Guard, pensando se a gente for receber uma visita, de deixar o ambiente primeiro acolhedor e também limpo, né? Com uma asepsia. E a laranja, que também promove uma asepsia e é um cheiro muito acolhedor. E normalmente as pessoas gostam muito do aroma dos cítricos, né, na casa. Cozinha, hortelã-pimenta, o On Guard, a laranja, super assertivos, deixar na cozinha esses óleos. Se você fizer home office ou se você tiver a possibilidade de ter alguns óleos no seu escritório, se você trabalhar fora. Laranja, hortelã-pimenta, a lavanda, por caso de uma reunião em que você precisa de uma comunicação empática, se expressar com clareza, né? A lavanda é super assertiva nesse sentido. Então, aqui fica a dica para vocês de deixarem os óleos aí espalhados pela casa de vocês. E é isso, gente. Eu vou interromper a gravação e o compartilhamento da tela. E se vocês quiserem fazer perguntas, eu vou falar para vocês abrirem a câmera de vocês e fazerem as perguntas. Eu acho... Boa noite para quem assistiu a gente até aqui, bom dia ou boa tarde. E eu espero que vocês tenham gostado da gravação.